Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 79 da playlist de aulas do sexto ano. E vamos continuar falando a respeito das unidades de medida diária. Mas vamos falar das medidas agrárias, tá bom? São unidades de medida que são usadas aí na agricultura, no campo. Então, vem comigo. Vamos começar então com a seguinte pergunta. Professor, eu preciso conhecer as medidas agrárias? Bom, conhecer é uma coisa. É importante você conhecer que existem medidas agrárias, tá? Agora, saber o valor delas já é outra coisa. A não ser que você seja dono aí, proprietário de uma fazenda, de um sítio, e você trabalhe com isso no seu dia a dia, tá bom? Mas no meio acadêmico, no meio escolar aí, a gente precisa saber que elas existem, tá? Mas provavelmente o exercício, quando você tiver que resolver um exercício, vai ser dada aí uma relação para você utilizar. Por exemplo, aqui, ó, o hectare. O hectare é uma medida agrária, tá? O símbolo do hectare é o H e o A, tá bom? E o que é um hectare? Olha só que interessante. Tá aí na apostila de vocês, né? Quando vocês precisarem, podem consultar aí caderno, apostila, videoaula, enfim, né? O hectare nada mais é que um quadrado, tá bom? A gente está falando de unidades de área, então a gente trabalha com quadrados, onde cada lado tem 100 metros. Pintou uma interrogação na sua cabeça? Eu espero que sim. A gente já viu aí, ó, que todo quadrado que tem lados de 100 metros, né, correspondem aí ao hectômetro quadrado, tá bom? Então, o que é um quadrado onde cada lado tem 100 metros? É o hectômetro quadrado. Ah, professor, então, um hectare é a mesma coisa que um hectômetro quadrado? Exatamente, tá? Um hectare é um quadrado bem grande, né? Como o quarteirão aí de várias cidades. A quadra, né, de várias cidades. Então é um quadrado de lado 100 metros e ele corresponde a um hectômetro quadrado. Se a gente quiser estabelecer uma relação com metro quadrado, é bem simples. Um hectare, ele corresponde a 10.000 metros quadrados. Se a gente multiplicar aqui, né, ó, 100 metros vezes 100, a gente vai encontrar o valor de 10.000 metros quadrados. Então, um hectare é um conjunto de 10.000 metros quadrados. Tranquilo? Tranquilo. E o área, professor? Bom, o área é uma outra medida agrária, o símbolo é a letra A. E o que é o área? O área é um quadrado onde cada lado tem 10 metros, tá bom? Então, é um quadrado menor que o de cima, né? Só que é um quadrado ainda consideravelmente grande, tá? Então, é um quadrado onde cada lado aí tem 10 metros. Se você pensar um pouquinho, você vai lembrar que um quadrado onde cada lado tem 10 metros corresponde ao decâmetro quadrado. Eu expliquei na aula anterior sobre isso. Então, olha só. Um are é igual a um decâmetro quadrado. Se eu quiser fazer a relação em metros quadrados, um are é igual a 100 metros quadrados. Basta a gente multiplicar aqui, ó. 10 vezes 10 vai dar 100, né? 10 metros vezes 10 metros são 100 metros quadrados. Então é aquela história, tá, gente? Precisa memorizar, decorar isso? Acredito que não. Toda vez que você tiver um exercício, você pode estar consultando aí o seu material, tá? E se for uma avaliação externa, um vestibulinho, vestibular, vão ser dadas aí informações para você fazer as relações, tá bom? Pode ser escrito aí no exercício que um hectare corresponde a um hectômetro quadrado. Aí sim, hectômetro quadrado, você tem que saber que são 10.000 metros quadrados, ok? Bom, além dessas duas, do hectare e do are, tem mais três que eu quero apresentar aqui para vocês, que são os alqueires. Aí, dependendo do estado, da região, a gente tem um valor diferente dos alqueires. Alqueire paulista, alqueire mineiro e assim por diante. Vou apresentar para vocês essas medidas também. Bom, eu coloquei aqui na lousa a medida de 3 alqueires, né, que eu tinha aqui no meu material, tá? O alqueire paulista, por exemplo, ele equivale a 24.200 metros quadrados. Se a gente pegar o alqueire mineiro, ele equivale a 48.400 metros quadrados. O alqueire do norte são 27.225 metros quadrados. Então percebam que dependendo do estado, da região, a medida do alqueire ela pode ser diferente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vai que, né, você morando aí
em São Paulo, por exemplo, pretende comprar uma fazenda lá na região norte, ou se você é de Minas e quer comprar uma fazenda aqui no estado de São Paulo, e aí você pode gerar uma certa confusão aí entre os alqueires. Por isso que é sempre importante a gente fazer a conversão para metro quadrado, tá? Então aí acabam-se os problemas. Se a gente converte os alqueires para metro quadrado, fica fácil de visualizar a diferença entre eles. Beleza? Só, então era isso, tá? Essa aula é bem rapidinha. O conteúdo teórico é esse. Conhecer aí o hectare, o are e as medidas de alqueire. Agora, o que nós vamos fazer? A parte teórica finalizou? O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com exercícios. Então, quem quiser, tá parando por aqui. Se já entendeu a matéria, beleza. Só peço aí o favor que você se inscreva no canal do professor, se ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o sexto ano. Deixa um comentário legal, deixa seu joinha, marca o sininho aí para receber notificações. Agora, quem quer aprofundar mais o conteúdo, bora trabalhar exercício comigo. Vou colocar o exercício na sua tela, pause o vídeo, tenta fazer ele no caderno, depois dá play para verificar se acertou. Vamos combinar assim, serão 3 exercícios que a gente vai fazer. Bom, nossa primeira questão dizia o seguinte, que a Ana Maria comprou um sítio com 10 alqueires paulistas de área e o José Carlos comprou outro sítio cuja área era de 5 alqueires mineiros. Qual dos dois sítios é maior? Bom, vamos lá, gente. Então aqui a gente tem a Ana Maria, que comprou o sítio com 10 alqueires paulistas, e o José Carlos com 5 alqueires mineiros. Se a gente olhar apenas para a quantidade de alqueires, a gente vai falar que o sítio da Ana Maria é maior, tá? Mas nós não podemos nos atentar somente à quantidade de alqueires. A gente tem que ver também de que estado ou região ele é, tá? Então aqui a gente tem, ó, que a Ana Maria comprou 10 alqueires paulistas. Como a gente sabe que um alqueire paulista é 24.200, a gente vai multiplicar por 10 para encontrar esse valor em metro quadrado. Então vamos lá, ó. 24.200. Se eu multiplicar por 10, tá? A gente sabe que multiplicar por 10 é o mesmo que multiplicar por 1 e depois acrescentar o zero no final, né? Então tá aí. Vai dar um total de 242 mil metros quadrados. Então, esse é o sítio aí que a Ana Maria comprou, um sítio de 242 mil metros quadrados. O José Carlos comprou um sítio de 5 alqueires, só que são alqueires mineiros. Então a gente vai converter esses 5 alqueires para metro quadrado. E aí a gente faz a comparação em metros quadrados, né? Vamos lá. Um alqueire mineiro é 48.400. Como o José Carlos comprou 5 alqueires, então a gente vai multiplicar por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 é 20. Coloca o 0, sobe 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42, sobe 4. 5 vezes 4, 20, mais 2, dá 22, né? 5 vezes 4, 20, sobe 4, né? Dá 24, pronto. Então, olha só, deu 242 mil metros quadrados. Agora, olhando para a quantidade de metros quadrados que eles compraram de sítio, dá para a gente afirmar que os dois sítios têm a mesma área, né? Repare que a quantidade de alqueires era diferente, mas os alqueires também eram de lugares diferentes, por isso que tinham o mesmo valor, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a essas pegadinhas aí. Às vezes a quantidade de alqueire é diferente, mas a gente tem que levar em consideração, né, que cada lugar tem uma medida diferente para alqueires, tá certo? Agora, eu preciso saber tudo isso de cabeça? Claro que não, tá bom? Volto a falar, né? Quando você for resolver um exercício desse tipo, com medidas agrárias, ou o enunciado vai te dar alguma relação para você poder utilizar, ou você vai poder consultar algum lugar que tenha essas informações, tá bom? Vamos lá, segunda questão na sua tela. Vamos aos dados que a gente tem. Olha só, em uma área de 5 ares, então a área total é 5 ares, né? Leandro fará plantações de milho e de feijão.
A plantação de milho vai ocupar 30% da área total. Então, 30% dessa área total vai ser plantado milho. E o feijão vai ser plantado no restante. Tá certo? O que o exercício quer de nós? Que a gente encontre qual vai ser a área em metros quadrados, tá bom? Importante colocar aqui, ó. Ele quer saber qual a área que vai ser plantado feijão, mas ele quer em metros quadrados e não em áreas. Então, o que nós vamos começar fazendo aqui? Vamos converter, né, essa medida agrária para metros quadrados. Depois a gente trabalha com as porcentagens. Vamos lá, ó. Um are, a gente sabe que um are é a mesma coisa que um decâmetro quadrado. Ok? Estão lembrados disso? Agora, de decâmetro quadrado, para a gente passar para metro quadrado, basta a gente multiplicar por 100. Tá? Então, se eu quero converter o are, né, que é o decâmetro quadrado, para metro quadrado, na prática é só multiplicar por 100. Vamos colocar aqui, ó, a quantidade de ares que a gente tem é 5, tá? Então são 5 ares, que correspondem a 5 decâmetros quadrados. E aí, para eu passar para metro quadrado, basta fazer vezes 100. Então eu vou multiplicar aqui por 100 e vou encontrar a quantidade de metros quadrados. 5 vezes 100, 500. Então a gente está falando aí de uma área de 500 metros quadrados. E agora a gente sabe que 30% dessa área vai ser destinada ao milho. Então vamos aí para o cálculo agora do milho, tá? Milho. Então vamos calcular 30% de 500. Para eu calcular 30% de 500, eu posso usar estratégias de cálculo mental, eu posso usar a forma fracionária, a forma decimal, aí é critério de cada um. Eu gosto de usar a forma fracionária, 30% é 30 centésimos, tá? 30 centésimos de 500 metros quadrados, a gente está falando aqui de metro quadrado. Para calcular 30 centésimos de 500, a gente pega o 500, divide por 100, vai dar 5, né? E o resultado faz vezes 30, ou seja, vou colocar aqui do lado, ó. A gente fez 500 dividido por 100, que é igual a 5. Não vai sobrar nada. O resultado que deu na divisão, eu multiplico pelo 30. Então, eu faço aqui 30 vezes 5, que dá 150 metros quadrados. Tá certo? Então, 150 metros quadrados vai ser destinado ao milho. E o feijão? O exercício quer saber a respeito do feijão? O feijão é o restante, não é o restante? Então, para saber do feijão aí, o que a gente vai fazer agora? Podemos usar uma subtração. A gente poderia calcular 70% de 500, mas não precisa de tudo isso, né? Se a área total a área total aí das plantações é de 500 metros quadrados e 150 ficou para o milho, vamos subtrair, a gente tem a do feijão. Dá 0, do 0 não dá para tirar 5, faz uma troca. 10 menos 5 é 5 e aqui 3, né? Então a quantidade do feijão aí é de 350 metros quadrados. Ok? Deu para entender esse exercício, gente? Acho que sim, né? Tranquilo. Vamos colocar aí na sua tela o último exercício para a gente finalizar a aula. Vamos aos dados aí, ó. Comprei um sítio de 12 hectares de área. Então a área total do sítio é 12 hectares. Ok? Vou destinar 20% dessa área para a plantação de árvores frutíferas e 25% para a plantação de legumes e hortaliças. Quantos metros quadrados serão destinados para a plantação? Olha só, tudo isso aqui corresponde à minha plantação, né? Então, no total, eu vou destinar 20 mais 25, né? 20% vou plantar árvores frutíferas e 25% vou plantar legumes e hortaliças. Então, no total, eu vou estar usando 45% da do meu sítio aí, né, para fazer plantações, correto? Tudo bem até aí? Então, no total, vou usar 45% da área total do meu sítio. Agora, o exercício pede para que a gente calcule essa área em metros quadrados, né? Qual vai ser a área destinada para a plantação em metros quadrados? E aqui a gente tem em hectares. O que nós vamos fazer? Vamos converter, né? Hectare é uma medida agrária. Nós acabamos de ver aí, ó,
que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Beleza? E 1 hectômetro quadrado são 10.000 metros quadrados. Ok. Sabendo disso, a gente converte agora. 12 hectares correspondem a 12 hectômetros quadrados. E para a gente passar para metro quadrado, ó, é só multiplicar por 10.000. Vamos lembrar aqui, ó, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado. Como é que eu faço de hectômetro quadrado para metro quadrado? Eu faço vezes 100 de novo, né? Então são duas multiplicações por 100. Vamos colocar aqui na lousa, né? Ó, eu tenho 12. Se eu fizer 12 vezes 100, vai ficar 1.200. Se eu multiplicar por 100, vai ficar aqui 120.000. Tá certo? Então essa é a quantidade de metros quadrados que eu tenho. 120.000 metros quadrados. Essa é a área total do meu sítio. Agora nós vamos calcular 45% desse valor. Como é que eu calculo 45% do valor que eu tenho aí? Bom, 45% na forma de fração é 45 centésimos. Então, 45 centésimos de 120.000. Tá, e agora, professor, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos dividir os 120.000 pelo 100, o resultado que der, vezes 45. Quando eu for dividir aqui, ó, por questão de espaço, tá, gente? Vamos ganhar espaço aqui. Quando eu for dividir 120.000 por 100, o que vai acontecer? Vai ser cancelado 2 zeros. Então, o resultado vai ficar 1.200. Aí eu vou pegar o 1.200 e vou multiplicar pelo 45. Vou fazer bem pequenininho aqui, tá? Ó. 1.200 vezes 45. Bom, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Bota o 0 aqui. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Adicionando, a gente tem aqui um total de 54.000 metros quadrados. Certo? Então essa é a resposta aí do nosso exercício. Espero que você tenha acertado aí, tenha entendido, tá? Então a área total destinada para a plantação vai ser de 54.000 metros quadrados. Pessoal, vou ficando por aqui, encerrando aí a nossa aula de número 79 da nossa playlist de aulas. Estamos terminando essa playlist. Pretendo, né, esse ano de 2023 aí, montar também a playlist de aulas para o 7º ano. Mas primeiro vamos terminar do 6º, que eu não terminei ainda. Tá? Então vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.